cumprimento os meus irmãos e minhas irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem vos cumprimenta é a sua irmã Miriam, e eu quero desejar para todos os inscritos daqui do canal Desperta Jesus Cristo está voltando, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos uma experiência que tive pela madrugada em uma visão em sonho. Em algumas lives de oração, já havia compartilhado com os irmãos, mas hoje, pela manhã em oração, o Espírito Santo me trazia a memória das vezes que compartilhei, mas não tinha gravado um áudio específico contando esta visão. Antes de relatar o sonho, vamos fazer um minutinho de oração e também ler a palavra do Senhor. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, meu Pai de oração, eu quero apresentar, meu Pai, este áudio, meu Pai querido e santo, a qual, meu Senhor, os ouvintes, a qual os irmãos, meu Pai, vão estar ouvindo, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha despertar aqueles que ainda estão dispersos. Que o Senhor venha testificar no coração de cada um, ó Pai. Meu Deus, porque não estou aqui, meu Pai, para fazer nada de mim mesmo, mas, meu Pai, passar aquilo a qual o Senhor me ordenou, ó Pai, pela Tua misericórdia. Porque, meu Senhor, não somos merecedores, não somos melhores, meu Pai. Ah, Deus querido e santo, mas é a Tua misericórdia e compaixão que tem nos alcançado, ó Deus. E neste momento, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, encher, meu Pai, a Tua igreja, os Teus filhos, meu Pai, de virtude, meu Senhor, e de poder e de graça. É que eu peço, meu Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos meditar a palavra do Senhor. É apenas um versículo da palavra do Senhor, para deixar como base bíblica, da qual eu vou estar relatando o sonho a qual o Senhor, me concedeu pela Tua misericórdia. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, e versículo 1, que diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui, apenas neste versículo, glórias a Deus, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele convocou seus discípulos, e ali Ele, glórias a Deus, entregou, aleluia, aqueles 12 discípulos, virtude e poder, para que eles viessem, ter autoridade, ousadia, para expulsar os demônios, e para curar enfermidades. Glórias a Deus, aleluia. Nós podemos ver, aleluia, que louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, que virtude, aleluia, Deus de poder e graça, é uma conduta, que leva uma pessoa a praticar o bem, a andar, na verdade, no que é correto e moral. Virtude, meus irmãos, pela palavra do Senhor, aleluia, são os frutos do Espírito, que leva o homem, a mulher, para o caminho da verdade e da justiça, para viver e praticar a palavra de Deus, para viver uma vida de santidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a virtude, glórias a Deus, a qual, aleluia, o Senhor destacou nessa visão, foi a temperança. Glórias a Deus, que, aleluia, significa, aleluia, domínio próprio, renúncia, moderação, equilíbrio. Glórias a Deus. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Vou estar relatando para os irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. No sonho, meus irmãos,
havia um pequeno grupo de irmãos e um pastor que estavam orando numa casa onde tinha um jovem endemoniado. E ali o Senhor, pela tua misericórdia, me permitiu, que a minha visão espiritual ela fosse aberta. E glórias a Deus, e eu do lado de fora daquela casa, eu comecei a contemplar tudo que se passava ali dentro daquele lugar, com os olhos espirituais. Eu via quando aquele jovem corria para quebrar as coisas, e ali todos orando, começava a repreender aquele demônio. E ali aquele pastor, aleluia, ele ordenava que aquele demônio saísse pelo nome de Jesus. Mas aquele demônio ele não saía. E o Senhor me fazia entender que não eram legiões de demônio que estavam no corpo daquele jovem, e sim um demônio específico. Aleluia. E chegou um momento que aquele demônio saiu do corpo daquele jovem, mas não porque o pastor havia expulsado, e sim porque ele quis sair. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E pela misericórdia de Deus, com a minha visão aberta, eu vi aquele demônio, e aquele demônio, ele zombava daquele pastor, ele dava risadas, gargalhadas. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eu ouvi a voz do Senhor que me dizia assim: filha, sabe por que esse pastor, ele não consegue expulsar esse demônio? E todos aqueles que estão com ele, mesmo sendo em nome de Jesus, é porque ele está perdendo a autoridade. E sabe por quê? Por causa, glórias a Deus, do WhatsApp e do Facebook. Tenho alertado para todos os meus servos, para os meus filhos, que eu não me agrado dessas redes sociais, dessas ferramentas, que foram feitas por Satanás para destruir os casamentos, os lares, as vidas. Glórias a Deus, e principalmente a comunhão comigo. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, Deus de poder e graça, aleluia. E ali o Senhor, aleluia, glórias a Deus, me fazia entender, aleluia, que muitos, aleluia, já se encontravam viciados, glórias a Deus, e mortos espiritualmente. Outros, aleluia, glórias a Deus, numa decadência espiritual tão grande, que não tinham mais força para orar, para jejuar, nem para meditar a palavra do Senhor. Aleluia. E esse foi o meio de distração a qual Satanás ele tem enganado a muitos, que não querem dar ouvido à voz do Senhor. E ali o Senhor ainda dizia, glórias a Deus, e é desta maneira que muitos falam, aleluia, não tem problema eu usar essas redes sociais, porque eu uso para evangelizar, é só saber usar. E muitos, meus irmãos, têm caído nessa cilada, mas, aleluia, glórias a Deus, eu digo, ali o Senhor, dizia dessa forma, eu digo, aleluia, glórias a Deus, que já perderam a autoridade para expulsar, glórias a Deus, esse demônio. E quanto às virtudes, muitos têm perdido o domínio próprio, glórias a Deus. Então, meus irmãos, essa foi a revelação em sonho, a qual o Senhor mandava eu passar, glórias a Deus, não para minha exaltação, não para me gloriar, glórias a Deus, mas é para, glórias a Deus, fazer a vontade do Senhor, glórias a Deus, porque o nosso dever é este,
fazer a vontade de Deus e passar aquilo a qual o Senhor nos ordena. Glórias a Deus, mas com base bíblica. Glórias a Deus. E o Senhor diz em tua palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, lá em Salmos 115. Vamos meditar no Salmo 115. Glórias a Deus, que diz assim. Salmo 115. Glórias a Deus. 115, perdão, meus irmãos. Glórias a Deus, 101. Salmo 101 e versículo 3, que diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Não se me pegará. Glórias a Deus. Então, aleluia. Tá aí, aleluia, glórias a Deus. Essa visão em sonho, né? A qual o Senhor, glórias a Deus, me concedeu pela tua misericórdia, glórias a Deus, para trazer também esse despertamento, né? Porque o Senhor tem mostrado, tem revelado para muitos, aleluia, glórias a Deus. Mas muitos têm se endurecido o coração, glórias a Deus, e o Senhor tem despertado, e o Senhor tem falado que muitos, aleluia, que se não se arrependerem, aleluia, vão perder o arrebatamento por conta dessas redes sociais malignas de Satanás. Amém, meus irmãos? Então é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.